Senhor quem cuida de mim. Sei que nada tem me faltado, é por isso que eu canto assim. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. multiplica, Senhor, multiplica. Amém, irmãos? Vamos então meditar na palavra de Deus. Hoje é um culto de ensinamento, onde nós estamos aqui aprendendo, né, da palavra do Senhor. Como diz, comparando a Bíblia com a Bíblia, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 7, versículo 10. Bendito seja o nome do Senhor. Provérbio 7, versículo 10. O 7? Espera aí, irmão, fugiu a memória. Glória a Deus. Paulo. Irmãos, Eclesiastes, confundi aqui. Eclesiastes 7:10, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, Eclesiastes 7:10. Eclesiastes 7:10. Eclesiastes 7:10. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este. Do que este? Porque nunca com sabedoria isso perguntaria. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos os dízimos e a oferta dos teus servos, meu Pai, que ofertaram na sua casa com seu dízimo e com as suas ofertas. Que o Senhor prospera com as suas bênçãos espirituais, com as suas bênçãos materiais. Ajuda eles a vencer, repreende o devorador nas suas vidas, meu Pai, e dá a eles graça para que eles possam vencer no nome de Jesus. Pai amado, por amor do seu povo, por amor da sua igreja, que o Senhor nessa noite, meu Deus, nos dá ciência nessa palavra, através do seu espírito de sabedoria e inteligência, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra de Eclesiastes é uma palavra muito profunda. Os irmãos sabem que na vida do ser humano, nós sempre temos uma tendência de justificar todas as coisas. E às vezes nós precisamos de uma justificativa para a gente se acalmar, para a gente até aceitar. E muitas das vezes nós não conseguimos perceber que essa justificativa que a gente toma é simplesmente porque a gente não quer aceitar as coisas como elas são. Às vezes nós justificamos, é porque existe uma soberba grande dentro do nosso coração que nós não queremos aceitar. Quando se trata daquilo que Deus fez, que Deus ordenou, que Deus faz, então a gente não quer aceitar, então a gente se justifica. E essa palavra de Eclesiastes, se os irmãos prestar bastante atenção, todos nós já pensou nela, até já falou sobre ela. Sempre nós pensamos que os dias passados, eles foram melhores, né? Que havia, naquele tempo, a gente sempre usa, naquele tempo, né? As pessoas respeitavam mais todo mundo, e, né? Agora hoje não. Só que a justificativa, muitas vezes a gente tem que diferenciar lembranças de justificativa. Você lembrar de uma coisa boa que passou é importante, mas a gente tentar justificar em cima daquilo bom que passou já é errado.
Porque a gente começa a pensar, não, mas naquele tempo não havia isso, porque naquele tempo também eles agiam dessa forma. Eles falavam dessa maneira. Eles corrigiam dessa maneira. Então, tudo isso serve para justificar nós mesmos. Hoje, justificar certa situação. É por isso que Eclesiastes está dizendo. Se você disser que os dias antigos foram melhores, nunca com sabedoria você perguntaria isso. Ney, tipo assim, vamos supor que a pessoa fala assim, nossa, porque hoje ninguém quer nada com a dureza, um exemplo, ninguém quer nada com a dureza e tal, mas antigamente não, as pessoas eram assim, assim, assado. Aí fica parecendo assim, parece assim que a culpa é do momento, né? Do momento. É o tempo, sei lá, o tempo interferiu que as pessoas, ninguém quer nada com a dureza. Claro que tem a questão da cultura e evolui, essas coisas interferem, mas assim, é justamente por isso, porque a cultura é o quê? É um conjunto de ações e de atitudes, de pensamentos, né, que a sociedade toma, né, de costumes, tradições, e justamente naquele tempo que as pessoas queriam alguma coisa com as durezas, é porque, na verdade, eles ensinavam as pessoas a querer ter alguma coisa, querer a dureza, vamos dizer assim. Justamente. Eles ensinavam. E aí, hoje, não, que ninguém quer nada com a dureza, por quê? Porque não estão ensinando as pessoas a querer. Justamente. Entendeu? Aí as pessoas falam assim, não, porque hoje é assim. Hoje é o tempo que nós estamos vivendo é assim, ninguém quer nada dureza. Mas, tipo assim, parece assim que a culpa é tudo do negócio, não tem nada da gente. Justo. Tipo assim, não é porque as pessoas não ensinaram ter algo, né? Faltou um ensinamento para a pessoa querer alguma coisa com a dureza. Não, mas o tempo passado era melhor. Entendeu? Mas era melhor porque lá eles ensinavam naquela época. Justamente. Então você vê que às vezes a gente tem lembranças, não tem, de coisas boas, tempos, né, bons, mas a gente não justifica em cima desses tempos bons para nós fazer errado hoje. Como a irmã falou, muitas vezes naquele tempo eles tinham um pensamento, né, tinha uma cultura, uma coisa assim, e ela foi mudando. Se ela foi mudando, então ela não era fixa. É que cada um criava uma cultura, cada um criava um pensamento, criava uma ideologia. E o problema maior é todo esse. Porque na hora que nós hoje deparamos com a situação, o que a gente faz? A gente quer justificar. Não, hoje está acontecendo isso por causa daquilo. Hoje está acontecendo aquilo por causa daquilo outro. Mas nós vamos voltar lá na Bíblia e vamos dar uma olhada se naquele tempo era diferente. Será que realmente lá era diferente mesmo? Ou na verdade, aqueles homens que conseguiram e foram grandes homens de Deus, eles tomaram certa atitude, que se nós também tomar nos dias de hoje, seremos a mesma coisa. A mesma coisa, não é isso? Vamos falar do primeiro homem chamado Abraão. Abraão, ele viveu no meio dos seus pais, da parentela dele, idólatra. Todo idólatra. Então não tinha, não tinha aquela questão, o filho tem que ouvir o que o pai fala, que a coisa toda, não havia isso aí. Ele não era, como se diz, obrigado a ouvir, que ele tinha que dar ouvido, e não era. Ele estava nessa época. Mas lá tinha a idolatria. O seu pai era um dos idólatras. E o que ele fez? Ele ouviu a voz de Deus. Eu vou dar só alguns exemplos, só para nós entender. Deus falou com ele. E quando Deus falou com ele, disse para ele, Abraão, sai do meio da sua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Ele saiu, ele deu ouvido à voz de Deus. Mas agora você para e pensa um pouquinho. Ele teve que lutar com tudo e com todos. Ele teve que lutar. Para ele dar ouvido a essa voz de Deus, ele teve que lutar com tudo e com todo, principalmente com tudo aquilo que ele foi ensinado. Mas na hora que ele sai, né, que ele toma a atitude de servir a Deus,
foi justamente num tempo em que as pessoas não estavam servindo a Deus. Não estava. E tinha muito problema, eles tinham muito problema, porque além de não estar servindo, eles era a questão de vida ou morte. Ou você vive ou você morre, não tinha esse negócio de conversa. Não é igual hoje que fala, o cara vai morar em outro lugar e não, é diferente, não era. Mas ele decidiu. Ele também teve a oportunidade, já resumindo, ele teve uma oportunidade igual todo mundo tem. Quando ele escolhe a cidade aonde ele ia morar, que ele manda o seu sobrinho, né, Ló, a escolher a cidade que eles iam, para onde eles iam morar, ele ia se dividir naquele momento. Ele escolheu de um lado, Sodoma e Gomorra, era uma cidade cheia de tudo enquanto é tipo de prostituição e pecado havia naquela cidade. Abraão poderia ter escolhido também. Aliás, ele tinha direito, ele era até ele que tinha levado todos, levado os outros atrás dele. Mas ele não, ele ainda continuou servindo a Deus, né? O Ló preferiu aproveitar a situação, mesmo que ele continuou servindo a Deus também. Mas você vê que quando chega na separação, que aquela cidade é toda tomada, o Abraão, por Deus, vai lá para salvar o Ló, salvar aqueles homens, salvou, fez aquela coisa toda, mas Abraão ainda continuou servindo a Deus, e ali ele fala aquilo que eu acho muito importante, quando na divisão, o rei de Sodoma e Gomorra ofereceu para Abraão a riqueza, ofereceu para ele o dinheiro que eles tinham, como diz, não, vão gratificar você, ele ainda não aceitou. Então você vê que tudo que acontecia no tempo dele, acontece nos nossos dias. Então, mas qual é a diferença dele e nós? É porque ele, com todo o seu coração, decidiu servir a Deus. Ele decidiu sem reserva nenhuma. Não tinha esse negócio de meio termo para ele. Ele resolveu servir a Deus e por causa de Deus, ele abriu mão de tudo e de todos. De tudo e de todos. Por isso ele foi o que ele foi. Não é isso? Vamos lá quando Sodoma e Gomorra oferece para ele o dinheiro. Gênesis 14, 18. Olha aí para você ver. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, e disse, bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão, dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Viram aí? Ele não poderia aceitar ficar mais rico? Ah, não, o cara está me oferecendo, eu fiz o trabalho, eu fui lá, lutei, eu pelejei, eles não conseguiram, eu venci. É nada mais justo do que eu receber meu dinheiro, até que ele é um ímpio também, ele é um ímpio, então ele tem que me dar mesmo. Ele pensou diferente. Por que ele pensou diferente? Agora, observa os nossos dias hoje. Não é a mesma coisa? Por que o crente hoje tem muita dificuldade para servir a Deus? Ele não está pegando justamente o que o rei de Sodoma e Gomorra ofereceu para Abraão? Não é o que eles estão pegando? Não é o que eles estão correndo atrás? O tempo todo? Não é isso? E o que o rei de Sodoma e Gomorra ofereceu para Abraão, não foi justamente o que Satanás ofereceu para Jesus? E por que ele rejeitou? Está vendo a diferença? Os tempos é o mesmo. A proposta é a mesma. Só a escolha que é diferente. Não foi isso? Vamos dar uma lida lá em Jesus. O mesmo que oferece hoje, para muitos aí que são líderes, que estão derrotados, ofereceu para Abraão, ofereceu para Jesus. Vamos lá. Mateus 4,
8. Mateus 4, 8. Olha aí para vocês verem. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Viram? Olha, é a mesma proposta. Isso aí, irmãos, é uma proposta falada. Foi especificada, a pessoa chegou e falou. Mas nós não podemos esquecer das propostas silenciosas, que estão por aí, que são a mesma coisa. O cara só não chegou para você e falou: estou te propondo isso aqui. Ó. Não, mas do jeito que o sistema está te levando, está te propondo a mesma coisa. Aí a gente pensa assim: não, mas aquele tempo era diferente. Por isso que o Abraão, um grande herói da fé, e aquela coisa toda, porque no tempo dele era diferente. Não. O mesmo que tem no nosso tempo em relação ao pecado e à alma do homem, é o mesmo que houve no tempo dele. Só que ele só tinha uma diferença: ele escolheu. Ele escolheu servir a Deus. Isso fez a diferença. Você fala de propostas silenciosas, porque o sistema do mundo, ele está levando todas as pessoas, até os crentes, uma mesma direção. Todo mundo lutando pelas mesmas coisas, almejando as mesmas coisas, querendo chegar nos mesmos lugares. E é invisível, né? É uma coisa que você falou, você não vê e você não ouve. Mas, assim, não ouve assim, claramente, igual você falou. Alguém falando. Mas todo dia na mídia, nos jornais, sempre está falando alguma coisa, nas escolas, entendeu? Dentro das casas, as pessoas conversando com um vizinho, com o outro, todo mundo seguindo o mesmo padrão de pensamento. O mesmo padrão. Não sempre foi? Em busca dos status, da glória, da honra no mundo. Justamente. E não foi isso que eles rejeitaram? Foi isso. Agora, por que Abraão rejeitou? O que ele falou? Não, de jeito nenhum, quero nem um centavo seu, nem um fio da sandália. Por quê? Porque eu já levantei minha mão, Deus do céu. E olha para você ver que o Melquisedeque, Salém, né, Melquisedeque, né, quando ele recebe o dízimo de Abraão, e ele fala assim com Abraão, filho do Deus Altíssimo, não é isso? Lê o versículo para mim aí. Em toda aquela terra, Abraão era conhecido como o homem de Deus. Toda aquela terra. Ele era um homem rico, mas um homem rico conhecido como um homem de Deus. Pode ler. É Gênesis? Gênesis 14, 18, 19 e o... Tá. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Amém. Viu aí? O possuidor. Bendito seja o... Então, quer dizer, irmãos, ele não se tornou homem de Deus na hora que ele rejeitou, não. Ele já era um homem de Deus. Está entendendo o mistério? Ele já era de Deus. Então, na hora que veio a proposta, ele já rejeitou, porque ele já era de Deus. Nem subiu na cabeça dele. Ele servia a Deus, de verdade. Ele era conhecido como um homem de Deus. O Abraão é rico, o cara é rico? Tem, mas ele é um homem de Deus. Está vendo a diferença? E quando ele foi, você acha que só existia o Abraão naquela época? Parece que a pessoa lê a Bíblia, parece que só existia o Abraão naquele tempo. Ele esqueceu do resto do mundo que estava lá. Ele está falando de um homem no meio do mundo. Tinha muitos homens lá, muitas pessoas ricas, não sei da altura de Abraão, mas tinha muitos ricos. Tinha muitas pessoas, jovens, adolescente, criança. Abraão também um dia foi um jovem. Ele não nasceu velho, não, ele já nasceu, como diz, já nasceu velho? Não, ele era jovem também. Mas ele escolheu servir a Deus. Essa é a diferença. Então, na hora que veio a proposta,
Ele não tinha nem como. Você vê que pela resposta dele, não tinha ele nem vacilou. Nem vacilou, porque ele já era um homem de Deus. Diferente o Diago Denilson. Jó também. Das viúvas, talvez tinha pessoas até que tinha condição naquela época e poderia e não fez, mas ele fez questão de frisar, não por vanglória, mas por ser um pedido do Senhor Jesus, né? Justamente. Agora, você observa, o que nós observamos, irmãos, aqui que é o ponto, um dos pontos também muito importante. Até quando você vê que Satanás, ele fala de Jó, qual foi a justificativa de Satanás? Ele deu para Deus, dizendo por que Jó temia a Deus. Não era? Olha, essa justificativa foi do próprio Satanás. Vamos dar uma lida lá para você ver. Ele mesmo citou para Deus, mas é claro, por isso que ele é fiel. Olha para você ver, vamos lá. Jó 1, a partir do 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Viram? Olha o que Satanás falou para Deus. Agora presta atenção, irmãos. Jó, ele não tornou-se íntegro depois que Satanás lutou contra ele, não. Ele já era um homem íntegro. Ele já servia a Deus. Entendeu? Ele não se tornou, não, ele já servia. Justamente. Postou, não é? Agora você observa que na hora que Deus falou com Satanás, você viu o meu servo Jó? Quer dizer, eu não sei, existe outros homens que a Bíblia, não sei se cita assim, que Deus deu um testemunho, deu, né, de Daniel, né, e de outros. Mas de Jó, o Senhor, o próprio Deus deu testemunho dele. É um homem íntegro, sincero, e que afasta, né, do mal. Ele afasta-se do mal, esse homem, sincero. O que Satanás falou? Mas é claro, é claro que ele vai te servir. Ele tem de tudo. Você deu riqueza para ele. Tudo que ele faz prospera. Por que ele não vai ser fiel? Agora, deixa eu fazer para os irmãos uma pergunta. Você não está cansado de ver isso por aí? Até muitos crentes usam esse tipo de justificativa. Justamente. Talvez não na mesma situação, mas em outra situação. Mas é claro que uma pessoa consegue ser mais fiel do que o outro. Porque ele não tem esse tipo de situação. Justamente. A gente está cansado de ouvir isso por aí. Mas o fulano nasceu na igreja, desde pequeno ele está na igreja, então está certo, por isso que ele serve a Deus. Mas quantas pessoas novas que nasceram na igreja, desviaram e nunca mais voltou? São poucos, não, E quantos que fintou lá no mundo, pintando e bordando, vieram para a casa do Senhor e foram fiéis, e são sinceros e fiéis até hoje? Entenderam? Então, quer dizer, a justificativa que nós estamos falando. O próprio Satanás falou, é claro, do jeito que o Senhor abençoa ele, quem não vai ser fiel? Todo mundo será fiel, não é? Mas a gente vê que muitos que foram abençoados e corromperam. Foram muitos, até registrados na Bíblia, que se corromperam. Então não era porque eles eram abençoados. Não era porque eles tinham uma justificativa, não é porque eles fizeram a escolha. Eles serviram a Deus. E as coisas que foram acontecendo foi consequência daquilo que eles fizeram. E muitas das vezes, irmãos, a gente
tem certas coisas a gente justifica, é por causa que a gente muitas das vezes é soberbo e nós não queremos deixar, não queremos, como diz, deixar Deus falar. Não, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não, a gente mesmo quer se justificar. Então, por isso que nós, por causa de quê? Que a gente tem essa soberba grande no coração. Não quer aceitar Deus, né? Não quer aceitar. A Bíblia mostra um outro homem muito conhecido, Davi. Davi, ele era rico? Nasceu rico? Não foi. Ele nasceu na semente de reis? Era algum filho de rei? Nenhum. E ele sabia que ele era a semente de Cristo? Também não. Ele não sabia nada disso. Não é? Mas, e quando Deus chamou ele porque depois que Deus escolheu, que Deus chamou ele? Não. Deus chamou ele porque ele já tinha uma escolha no coração dele, desde menino. Ele sentiu no coração e aquilo, as suas escolhas, a escolha dele fez com que agradasse a Deus de ponto de Deus dizer, um homem segundo o meu coração. Então quer dizer, não foi os benefícios que fez ele ser aqui, o que ele foi, nem as vantagens, não foi porque nasceu no, não. Ele escolheu servir a Deus. Ele escolheu. E nele escolher servir a Deus com tanta sinceridade, a Bíblia chama ele um homem segundo o coração de Deus. Olha o grau que o camarada chegou. Para você ver. E ele não tornou um homem segundo o coração de Deus depois que ele foi rei, não. Ele já era segundo o coração de Deus antes de ser rei. Antes dele ser rei, ele já agradava a Deus. Por escolha. Por escolha. Do mesmo jeito que ele poderia escolher, seus irmãos também poderiam escolher, o seu pai poderia escolher, sua mãe poderia ter escolhido, mas quem escolheu foi ele. Foi por isso que Deus falou assim, ó Davi, eu te chamei lá do meio das ovelhas, do rebanho, te tirei lá do rebanho, e te coloquei você como um rei para guiar o meu povo. Eu fiz isso. Está vendo? Ele tinha um coração segundo de Deus, mas quem fez tudo isso foi Deus. Foi o Senhor. Todo o que ele alcançou e chegou a um ponto, porque Deus o pegou e trouxe. Não porque nada que aquilo que ele fizesse, ele poderia ser tudo isso, se Deus não tivesse tocado, poderia ser tudo isso e continuar sendo aquele que ia corretar das ovelhas o tempo todo. Mas ele agradou tanto a Deus que Deus pegou ele lá e tirou ele. Não é isso? Parece que é Salmo 78, 70, né? Salmo 78, 70, olha para vocês verem. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas. Viu aqui? Elegeu a Davi e tirou lá dos apriscos das ovelhas. Agora, por que tirou ele? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele escolheu ser um homem segundo o coração de Deus. Agora, no tempo de Davi, será que lá não havia pecado, não havia erro? Não havia ninguém que estava lá sendo um Belial, que levantava, que falava contra Deus? Será que não havia essas pessoas, não? Será que não havia nenhum jovem igual ele, que não, como diz, que era um Belial que enfrentava? Havia, os próprios Saul. O próprio Saul, não é? O próprio Saul. Mas por quê? Porque ele escolheu, naquele tempo, para ele era mais fácil. Fácil por quê? Por que era mais fácil para Davi? Não é? Ah, porque ele era o rei. Não, ele foi um rei depois. Antes de ser rei, já tinha escolhido servir a Deus. Antes dele ser rei. Não é isso? Nós observamos, irmãos, né? Só mais um exemplo para nós chegar num ponto aqui. Um outro homem também, chamado, escolhido, e Jesus, o Senhor nosso Deus, chamou ele justamente no momento que ele não tinha condição nenhuma para exercer o seu cargo. Mas ele tinha uma escolha também, ele fez uma escolha.
E ele não fez a escolha depois que ele exerceu o seu cargo, ele fez a escolha antes. Bem antes, Moisés. Moisés, né? Todo mundo sabe a história de Moisés. Você acha que Moisés tornou homem de Deus depois que ele passou a guiar o povo de Deus? Não, ele já era homem de Deus antes de guiar o povo. Ele já era de Deus antes de guiar o povo. Porque a Bíblia fala que ele rejeitou todas essas coisas por causa do Evangelho do Senhor Jesus, não é isso? Hebreus 11, 23, olha para vocês verem, Hebreus 11, 23, começa no 23. Fé. Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa maior. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Amém. Viram aqui? Quando era pequeno, seus pais esconderam ele, não era? Quando ele ficou um pouquinho maior, ele rejeitou. Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele rejeitou, né? Aí tinha um chamado? Tinha um propósito, mas ele escolheu. Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. E aí você vê que o Hebreus vai mais longe. Ele, por um momento, ele rejeitou, por um momento sentiu o gozo do pecado, porque ele viu uma recompensa maior. Vocês estão vendo, irmãos, que motivo Moisés não tinha para negar a Deus? Não tinha motivo para ele ser o rei do Egito, ou pelo menos um ajudante, ou ficar lá no meio lá, para ser alguém grande lá dentro. Ele tinha muito motivo, não tinha tanta gente que fazia isso lá, mas no meio daquele tanto, ele não estava no meio de todo tipo de deuses que havia naquela época, todo tipo de ideologias, de teologias, não havia lá no Egito? Deus não sei o que, Deus não sei o que lá, mais filosofia daqui, filosofia dali. Ele não estava lá no meio, ele não aprendeu elas, não ouviu sobre elas, ouviu todas elas, mas ele escolheu servir a Deus. Essa é a diferença. Justamente. Você vê, cresceu no meio, né, da bonança, que ele era filho de rainha, né? Tinha tomado, quer dizer, comendo do bem e do melhor, aprendendo lá a filosofia do Deus Ram, do Deus não sei o quê, do Deus sei lá mais. Não aprendeu tudo isso? Mas tudo isso ele pegou, embolou, jogou fora, porque ele escolheu servir um Deus que ele nem conhecia, mas ele sabia que era real. E esse Deus revelou para ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Fala com ele para fazer os sinais no meio ali de Faraó. Até os magos que tinham alguns sinais, eles conseguiram copiar. Poderia causar dúvida no coração dele, por causa de... Mas quantos que estavam ali, que eram ali, que causou dúvida no coração dele? Porque Moisés fez um sinal, ele também fez um sinal. Então assim, mas ele manteve. Ele, igual a Bíblia fala, ele não teve medo de enfrentar, porque ele sabia o chamado, né? Justamente. Entendeu o chamado, Pedro? Eu lembrei de Daniel, né? Que o Daniel, ele estava na Babilônia, né? Tinha um jantar, né? Um banquete, que com certeza foi muito grande, porque Nabucodonosor era um rei que Deus deu, né? Um poder muito grande para ele, e ele rejeitou. Ele e os jovens, tudo aquilo. Né? E os outros meteram a cara, mas eles não escolheram e não fizeram. Eu também lembrei de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que na questão de ajoelhar na estátua. E foi até um ponto acima, porque o rei deu oportunidade para eles ajoelhar de novo, porque era no tocar da buzina primeira, todo mundo tinha que ajoelhar. E eles escolheram não ajoelhar. E mesmo o rei dando oportunidade de novo, então eles pensaram, nossa, né? Vou parar. E eles tiveram a escolha e foram até a fornalha. Justamente, né, Valéria? E engraçado, né, pastor, que eu lembrei foi de José,
que ele também rejeitou todos os pratos, né, lá do Egito. Ele foi fiel a Deus em todos os momentos, e também de Josué, né, quando ele escolheu, mesmo que o povo, né, viesse a se corromper, mesmo que o povo viesse a ter outros deuses, mas ele, a casa dele, independente das pessoas, ia servir a Deus. Foi uma grande escolha, né? Justamente. Então, vocês vê, né, até esses dois aqui, o Pedro citou né, e a Valéria, vocês vê, eram 2 jovens. Aliás, o outro era 3, né? 3 jovens, mas o Daniel era um jovem. E o José também era jovem. Era jovem. Ele não poderia, ainda mais o José, foi injustiçado, não é? Injustiçado, vendido pelos irmãos. Os irmãos abandonou ele, não foi? Eles usam até isso aí para pregar, para causar sentimento no coração da pessoa, achando que o evangelho é sentimento, né? O evangelho é poder de Deus, não tem nada a ver com sentimento. Mas não tinha, o José não tinha um motivo muito forte para ele negar Deus? Tinha. Os irmãos abandonou, vendeu ele. E na hora que ele pensava que ele ia se dar bem na história, ele desce para o mais profundo ainda. Parecia que até Deus tinha largado ele para um lado, não parecia? Tinha todo motivo para negar. Mas ele não negou. Ele não negou. Por que ele não negou? Você acha que ele tornou um crente depois que ele entrou lá que ele foi preso? Não, ele tornou um crente antes de entrar lá. Antes de entrar, porque foi antes deles vender ele, Deus já tinha mostrado para ele, José, vai acontecer isso, mas o seu pai e a sua mãe e os seus irmãos vai dobrar diante de você. Isso é o plano que eu tenho. Entendeu? Ele já era crente desde ali, desde criança, desde jovem. Ele já decidiu a servir a Deus. Está entendendo? Justamente, era um outro ponto. Prestava bastante atenção. Então, vocês estão entendendo, irmãos? Que agora, naquele tempo lá, não, naquele tempo, parece que a pessoa lê a Bíblia, parece que aquele tempo lá não tinha ninguém, não, está todo mundo santo. Por isso que esses homens foi santo. Não, irmão, esses homens foi santo no meio do pecado. Esses homens foi santo no meio das oportunidades. Foram homens que escolheram a Deus cheio de propostas, uma atrás da outra. Só que eles não justificaram, né? Eles não justificaram, ao contrário, eles seguiram a mensagem. Eles seguiram a mensagem. Então, o nosso tempo hoje não é diferente. Não é diferente, não. Ah, mas hoje está bem mais difícil para a gente servir a Deus, porque hoje tem isso, tem aquilo outro. Ô meu irmão, se o Daniel tivesse aqui, se o José tivesse aqui, ele estava rejeitando tudo isso que nós estamos pegando. Por isso, eles continuariam rejeitando, porque isso não fazia sentido não, irmãos, para eles não. Eles continuariam rejeitando, e nós também temos que rejeitar. É verdade, porque mesmo com uma cultura diferente, vamos supor que o Daniel fosse brasileiro, viesse parar no Brasil, né, como judeu. Nessa época que nós estamos vivendo, pela personalidade dele, pela escolha dele, ele seria um jovem diferente. Um jovem diferente, com toda certeza. Mas isso era o quê? Escolha. Ele não justificou. Ah, porque aconteceu isso? Ah, porque agora nós estamos vivendo uma nova era, um novo momento, então agora é diferente. Não, naquela época não, irmãos. Temer, escolher Deus em todas as eras é a mesma coisa. Um dia eu ouvi uma pessoa comentar a respeito dessas ideologias, aí uma pessoa falou assim, mas desde o princípio existiu, mas não existiu. Tem ideologias que ela foi depois do pecado. Porque quando Deus criou as coisas, Deus criou tudo santo. Aí o que acontece? Mas muitas das vezes o diabo lança esses pensamentos e a gente nem percebe. Mas não foi desde o princípio, porque as coisas que Deus criou no princípio foi tudo santa. Foi tudo olhado e aprovado por Deus. Então, algumas ideologias, ela entrou após o pecado. Então, as pessoas falam assim, ela foi entrando de acordo com o pecado, foi desenvolvendo, né? Aí muitas vezes você, mas meu Deus, isso é uma mensagem do diabo que muitas vezes a pessoa pega e ele vai com aquilo e vai andando aquilo, e não é, por causa que
As coisas que o Senhor Jesus fez no princípio foram santas. Tudo que Deus, por isso que na hora que Deus, o Senhor Jesus sempre falou, no princípio não foi assim, no princípio meu pai não fez isso. Isso não veio do meu pai, isso não é do meu pai. Isso não é do meu pai, não é? Mas eles criaram. E no tempo que esses homens foram sinceros e fiel, no tempo deles, já tinha lá pessoas usadas por Satanás, tentando desviar eles da fé. Há muito tempo, desde o começo. Não foi assim. Criou, não é? Aí a pessoa fala, não, mas hoje é muito mais difícil. É difícil achar um crente que serve a Deus. Você acha que no tempo de Noé era a mesma coisa? Não era a mesma coisa achar um homem para servir a Deus? Quantos que Deus achou no tempo de Noé? Será que só existia a família de Noé na terra, naquela época? Havia muitos crentes lá naquela época. Deus só achou Noé, a família, não foi? Mas por que Deus achou Noé, a família? Porque eles foram premiados? Não. Porque eles fizeram a escolha. Eles fizeram a escolha. E no tempo que eles fizeram a escolha, havia o mesmo que está havendo hoje. Irmãos, é porque a gente quer desculpar, quer arrumar uma desculpa para a gente, não é isso? Mas no tempo dele, a Bíblia não fala que no tempo dele comia, bebia, casava, dava-se em casamento? Não é o que nós estamos vendo? Então, mas o Noé, porque o Noé é outra pessoa, não, ele não. Agora a gente não. Peraí, ele fez uma escolha. Ele só se tornou diferente porque ele fez uma escolha. Ele escolheu servir a Deus. E na hora que houve a mistura, é importante. Na hora que houve aquela mistura, que aí começou a unir homens de Deus, os filhos de Deus com a filha dos homens, Noé não misturou. Ele não misturou a sua semente. Ele não. Eu lembrei de um versículo, até procurei aqui para achar, que é engraçado, que o próprio Deus, você dá para entender isso. Ele mesmo fala com Ezequiel. Ezequiel 14. Vamos começar no 12. Fala assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Olha para você ver, Deus falando de uma situação que poderia acontecer, e aí ele fala assim, ainda que esses 3 homens estivessem ali, e esses 3 homens são de épocas diferentes. Justamente de era diferente. Noé é de uma época, Jó é de outra época, Daniel de uma época muito, muito, muito posterior. Aliás, contemporâneo de Ezequiel. Da época de Ezequiel, aliás. Verdade. Entendeu? Mas o Senhor pega os 3, compara os 3, que se em um tempo qualquer os 3 estivessem numa terra que se rebelou e Deus fosse punir aquela terra, os 3 apenas se salvariam por causa da justiça deles. Você vê comparando homens de 3 gerações diferentes. Diferentes. Só que tinha a mesma escolha, a mesma postura. A mesma em qualquer postura. época que eles vivessem. Justamente. Interessante, né? A mesma fé. Os 3 em eras diferentes. Noé numa era, né? Daniel em outra era. E Jó, né? Outra era. Quer dizer, culturas diferentes, né? Pensamentos, ideologias diferentes, não é? Em cada um deles. Só que a escolha deles foi a mesma. Dos 3, eles fizeram a mesma escolha. Escolheu servir a Deus. Essa é a diferença. Por isso que a Bíblia cita os 3, se eles estivessem agora nessa era, eles iam salvar só eles. Porque a escolha deles, eles foram ser salvos. Mas em toda a era. Está entendendo? Vê que a profecia é para um tempo futuro. Aí, quando uma terra, quando é futuro, quando uma terra pecar, ainda que esses 3 homens tivessem futuro, ou seja, se eles voltassem, estivessem naquela terra,
Só eles livrariam. Por que eles livrariam? Porque com certeza Fizeram a escolha. eles iam continuar sendo justos. Sendo justo. Fizeram a escolha. Não é isso? Agora, vou ler só para mim o Noé lá, para vocês verem. Na hora que tudo se misturou, os homens estavam lá, aquilo virou moda naquela era. Não foi? Não, agora deu, vamos fazer uma união aqui, vamos unir todo mundo. E aqui agora Noé falou assim, não, eu não. A minha genealogia não, de jeito nenhum. Não foi? Pega os 6 primeiro e depois lê lá a parte de Noé. Gênesis 6 primeiro. Aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Viram os filhos de Deus, a filha dos homens, e fizeram uma lambança. Está vendo aí? Uniram, né? Misturaram. Isso aí, filha de Deus, irmão, isso não é anjo não, viu? Essa bobagem de anjo não. Anjo não casa com ninguém não. E nem pode casar com ninguém. Viu? Isso aí não existe. Então você vê, esses homens de Deus que estavam seguindo a semente santa, fizeram a mistura, misturou todo mundo. Não, vamos unir aqui todo mundo, vamos fazer a mistura, e parece que está tudo certo. Porém, o Noé não aceitou a mistura. Foi por isso que ele foi salvo. Olha lá. Acha para mim. Ô, pastor, deixa eu só ler o 5, 29, quando a palavra que o pai de Noé falou com ele quando ele nasceu. Pode ler. E chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca dessas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Viu? Quer dizer, já está tudo maldito. Tudo maldito. Você acha que não havia crente naquela época? Havia muitos crentes lá naquela época. Só não havia um crente como Noé, mas que havia alguns lá, não é? Agora vai lá do Noé. E vou ler o 7. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deixa eu ver. E Noé era justo na sua genealogia. 6:9. Tá. Estas são gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Viram? A Bíblia cita bem claro, era um varão justo e reto em suas geração. Geração, a Bíblia falou bem claro, não era a vida em sua geração. Ele não aceitou a mistura. Não aceitou a mistura. Por isso que Deus chamou Noé e toda a família. Mas ninguém foi salvo. Viram aí? Agora, Noé, por que ele resolveu ser justo? Em toda a sua geração. Na sua geração, que a Bíblia está dizendo. Sua descendência, ele resolveu. Por quê? Está entendendo? A Bíblia fala, ele andava com Deus, mas ele fez uma escolha. Agora, todos que estavam ali, misturaram. Pegou a filha do fulano, a filha do Bertano, e virou aquele trem todo, e parece que Deus está gostando dessa união, e está todo mundo unido, só que Noé não. E naquela época, gente, não era época, porque não tinha nada lá, não tinha um celular, não tinha nada. Meu filho, você não está vendo a Bíblia falando? No tempo dele, comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Estava rolando de tudo lá. Ué. Porém, o Noé resolveu servir a Deus. É a diferença. Eu estava até comentando com a Juliana aqui, e o pai de Noé, ele direcionou Noé para Deus. Justamente. Né? Por essa palavra que ele fala, você vê que o pai de Noé tinha muito temor de Deus e sabia que Deus tinha um propósito com Noé. Então, com certeza, o pai dele ensinou ele a servir a Deus, né? Com certeza. Porque se eu ver que depois do dilúvio, a primeira coisa que ele faz é apresentar um sacrifício para Deus, de gratidão ao Senhor. Então, justamente. Então, você vê que é uma escolha. Tudo é uma escolha. A gente que arruma desculpa como se o tempo fosse diferente. Irmãos, o que o Senhor está falando, que não é isso que diz Eclesiastes? Em todo tempo, seja alvo o teu vestido, não é isso? E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então não existe esse negócio de tempo. Em todo tempo. Todo tempo, no tempo deles. Mas não sei o quê. O pecado estava lá. E também eles fizeram a escolha de servir a Deus. No tempo de Daniel,
pecado estava lá, o mesmo pecado, as mesmas coisas. Ele escolheu se ver. No nosso tempo, o pecado está aí. Agora nós vamos escolher servir a Deus. Quem escolheu servir a Deus aí? Amém. Todos nós escolhemos, Amém. né? Nós escolhemos servir o Senhor. Quem quiser escolher o contrário, o problema é dele, mas nós escolhemos servir a Deus. Então, o que nós vamos fazer? Afastar do pecado. Não é isso? Onei, o próprio Ló, ele era justo, não como Abraão, mas ele era, né? A Bíblia vai dizer, 2 Pedro, vou começar no 5, para poder completar. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregou ele da justiça com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, para exemplo, aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Justamente. Ele era justo também. Só teve um problema, que ele não tinha igual Abraão. Não quis sair. Ele tinha que sair lá do meio. Não era? Ele não saiu do meio. Mas você viu que, tipo assim, então, se fosse hoje, então, se a questão é o mundo atual, Sodoma e Gomorra, você vê que as pessoas até quando quer falar uma coisa, uma baixaria, uma coisa muito complicada mesmo, eu acho que até alguém falou alguma coisa sobre isso. Tudo que você vê no mundo atual, se for falar coisa baixaria, coisa de moral mais terrível que tem, ele cita Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Por que fala Sodoma e Gomorra? É. Porque Sodoma e Gomorra era a baixaria daquelas, né? Só que o Ló, ele não devia estar ali, isso é verdade, mas ele ficava aflito, afligia no meio daquela geração. E ele não se contaminou com eles. Não se contaminou. Ele escolheu ser justo, escolheu servir a Deus. Então, irmãos, é as desculpas que eles inventam porque são soberbos e não quer humilhar. Não quer humilhar. Não quer pedir Deus perdão, não quer que Deus liberta, não quer abandonar o pecado. Então se justifica. Ah, não, mas nós estamos fazendo porque a nossa era agora é bem diferente, né? O Elias, mas o Elias é Elias. Que o Elias era isso. O que a Bíblia fala do Elias? Não era homem sujeito às mesmas paixões que nós? Acha o versículo para nós. Não, ele não fez, ele era sujeito, mas ele não viveu paixão nenhuma, né? Mas ele era sujeito. A Bíblia fala que ele era sujeito, mas ele escolheu servir a Deus. Ele escolheu. 5,17, pode ler. Quem achou pode ler. Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e pôs 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Viu? E a Bíblia até cita, ele era um homem sujeito, igual ele era sujeito às paixões igual nós, porém ele não aceitou elas, mas ele era sujeito, igual nós, porque ele era um ser humano. Isso aí a Bíblia cita o texto ainda, ele orou, deu ordem, e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra, por ordem dele. Por ordem dele. Não vai chover e não vai chover. Viram? Então, quer dizer, então hoje, irmãos, eles querem justificar. Mas quem quer servir a Deus, nós não justificamos não, irmãos. Nós estamos servindo a Deus, então nós humilhamos e consertamos a nossa vida. Nós mudamos a nossa vida. O nosso negócio, porque não tem como ser um crente fiel. Tem. Esses homens foram fiel a Deus no mesmo mundo que nós estamos pisando nele. No mesmo mundo, na mesma astúcia, na mesma inteligência que eles têm para o mal, os mesmos homens que tinham no passado têm hoje. Mesma coisa, porque a alma é a mesma. Só que esses homens, no tempo deles, e como a irmã leu ali, no tempo deles e no tempo nosso, se eles estivessem aqui, eles ainda seriam fiel. Seriam fiel. No nosso tempo, não vai ter como não, que eles seriam fiel. Até hoje.
Toda a vida. Toda a vida. Essa questão de palavras, de questão de pensamentos de Deus, toda a vida sempre houve. Toda a vida. Sempre tem alguém que acha que sabe de Deus, tem alguém que pensa que sabe, tem alguém. E vão criando as coisas. Mas existe aquele que realmente serve a Deus. Verdade. Como o tempo de hoje, que é tempo, a Bíblia cita tempo dos mestres e doutores, a gente pensa, mas os mestres e doutores hoje é diferente, tentando enganar. Paulo enfrentou eles o tempo todo. Enfrentou eles o tempo todo. Justamente. Então, irmãos, é o Pedro? Eu não sei se tem a ver com ensinamento, mas quando Deus fala através do profeta Malaquias com o povo, né? Deus corrige o povo, ele fala, mas em que nós temos pecado? Em que ele estava se justificando, não estava sendo humilde. Em todo o tempo em que nós temos pecado e que nós temos meio que não querendo aceitar a correção de Deus. E Deus só querendo o bem e ele justificando. Justificando em que nós pecamos, o que nós estamos fazendo de errado? Nós estamos tudo santo. Eu não contei da menina lá do poço, que eu até pedi oração aquela vez, que a menina saiu de casa, começou a prostituir, né, fez um monte de coisa, né? Aí ela falando, mas meu Deus, em quem eu errei? Em que eu errei? Em que eu errei? Aí as meninas rodearam, todo mundo rodeou, não, querendo consolar ela. Você não errou em nada, não, é porque o mundo é assim mesmo, hoje está tudo difícil e tal, você não errou em nada, é o mundo hoje está difícil, tá. Depois, cara, todo mundo sem graça, porque ela foi humilde e voltou atrás, e ela mesma, com a boca dela, admitiu. Falou assim, eu sei em que eu errei. Aí. Entendeu? Eu sei onde foi que eu errei. Ou seja, as meninas tudo falando com ela, não, você não errou em nada, não, você não errou nada, é o mundo que é assim, o mundo que é assim. Aí ela mesma foi, depois que passou, eu fiquei meditando, fui orar, fui pedir a Deus, e aí eu sei em que foi que eu errei. Justamente, né? Tá vendo? Jeremias. Foi isso que Jeremias foi usado? Templo de Deus, templo de Deus. Você chamar isso aqui templo de Deus? Que templo de Deus? Vocês roubam, adulteram, prostituem, depois vem para essa casa e fala assim, aqui é o templo do Senhor. Não é? Não foi isso que Jeremias falou? No seu tempo. Foi o quê? Uns 3.000 anos antes de Jesus? Hoje não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, você não está vendo por aí rolando de tudo? Não é? A casa do Senhor, não é? A mesma coisa. Só que no meio dessa casa do Senhor, há aqueles que escolheu servir a Deus. A turma, gente, é a mesma. É a mesma turma que está por aí. Então, irmãos, escolha servir a Deus. Escolha servir o Senhor. E seja de Deus. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Seja de Deus. Se está faltando na minha vida, na sua vida, procura achar. Que a Bíblia fala que o que procura, acha, não é? Quem busca, encontra. O que bate, se abre. Não é isso? Então procura. Mas não tenta justificar pensando, porque antes de nós já tem uns milhões e milhões que tentou justificar. E nenhum deles passaram, porque isso não passa diante de Deus. Então vamos humilhar. Humilhe, irmãos, e seja um homem de Deus de verdade. Alguém que serve a Deus de verdade. Porque esses homens do passado, como Abraão e os outros, eram um homem igual a nós, mas porém eles fizeram uma escolha que talvez muitos não querem fazer, né? Que Deus abençoe, irmão. Vamos parar por aqui. Ele com a dúvida, quer falar alguma coisa? Tinha também, né? Tinha. Não é só toda hoje, não, vida. porque hoje já piorou mais, mas antigamente tinha também as ideologias. E as pessoas não davam ouvido à palavra do Senhor, igual hoje. E rejeitava do mesmo jeito. Dá do mesmo jeito, que a pessoa vai na igreja, vê falar. Quando o pastor que é da igreja certa, que começa a falar de uma coisa que ele não gosta, ele não volta nunca mais. Justamente. Né?
Não foi a mesma, foi até a mensagem de domingo, né? Não foi o que fizeram com Jesus? O próprio Jesus pregando, eles não foram embora? Foi então. Na hora que ele falou duro, não é hoje a mesma coisa? É tudo a mesma coisa. Igual eu falei, aí a pessoa fala, não, mas hoje tem mais. Mas hoje tem mais porque as pessoas ensinam menos. Verdade. Você está entendendo? Antigamente tinha menos, por quê? Porque se ensinava mais. Hoje tem mais porque se ensina menos. Justamente. Exatamente isso. Porque o diabo foi trabalhando a mente das próprias pessoas que tinham a tarefa de mostrar, foi trabalhando na própria mente deles. Porque trabalhando na mente daqueles que têm a missão de passar um ensinamento para frente, como é que ele vai passar esse ensinamento se ele mesmo não recebeu? Né? Justamente. E eu achei interessante quando você leu esse versículo, porque um dia desses, semana passada, eu estava indo para o posto e assim, eu sempre li esse versículo e eu não entendia ele. Eu falava assim, por que fala assim? Por que fala isso? Que quando a pessoa fala que foram os dias passados melhores, isso aí nunca com sabedoria perguntaria isso. Mas por que nunca com sabedoria perguntaria isso? Eu pensando com meus botões. Aí eu pensei assim, porque na verdade os dias passados foram melhores mesmo. Parece, né? Dá a impressão que os dias passados foram melhores mesmo. Então, por que nunca com sabedoria diria essas coisas? Aí eu fiquei pensando assim, eu nunca entendia. Nunca questionei, nunca falei assim, isso aqui está errado porque não faz sentido. Nunca falei isso, nunca pensei isso, entendeu? Porque eu nunca questionei a Bíblia. Nunca questionei. Só assim, não entendia, mas assim, tem uma explicação que eu desconheço. Né? Eu não fui revelada, então eu não sei, mas não questionei. Aí eu estava indo para o posto, estava bem na viradinha ali da Samambaia para Açucena, bem naquela viradinha assim. Aí quando eu estava vindo, veio esse versículo na minha mente, aí veio assim na minha mente assim, gente, é óbvio que nunca com sabedoria eu perguntaria umas coisas. Sabe por quê? Porque se eu voltasse lá atrás, eu seria a mesma coisa. Justamente. Entendeu? Eu sentiria do mesmo jeito. Às vezes assim, nossa, naquele tempo era melhor, porque eu sentia assim. Não, se você voltasse lá atrás, você ia ver que seu comportamento, que o seu sentimento, que a sua felicidade entendeu? Porque mesmo que você fale assim, nossa, era mais feliz naquela época. Será que era? Quando você estava vivendo lá, você não estava vendo essa felicidade toda. Você está vendo ela agora. Você está entendendo? Porque naquela época você não usufruiu essa felicidade toda que você está falando que você não tem agora. Entendeu? E aí eu comecei a raciocinar. Aí eu falei, agora que eu entendi. Eu falei, realmente, sempre os tempos podem mudar. A gente sempre fala, porque antes era assim. Mas se você voltasse lá atrás, você ia ver que não era daquele jeito. Não era. Tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, entendeu? É a opção da gente. Por exemplo, naquele tempo era mais feliz e tal. Era mais feliz se naquele tempo você estivesse usufruindo, né, abrindo seu coração da mesma forma que você poderia fazer agora. Justamente. E aí que eu fui entender. E aí eu achei interessante você trazer esse ensinamento mais aprofundado. Assim, achei muito interessante. Amém. A bênção de Deus, né? Não, isso aí que a Juliana falou, né? Eu lembrei, foi do pessoal do Egito, né? Quando Deus tirou o povo dele do Egito e eles começaram a murmurar, né? Lembrando do Egito, chorando pela cebola, pelo melão, por tudo, mas esquecendo que eles eram escravos e Deus chamando eles para uma liberdade maior, né? Tirando eles da escravidão e mesmo assim eles não queriam humilhar diante de Deus e ficar com aquela mente só no Egito. Não, mas eu queria voltar para o Egito. Lá no Egito era melhor, lá a gente tinha melão, mas esquecendo o tanto que eles sofriam. Que ele não era livre. E não era livre, era escravo. Justamente, verdade. Justamente. Justamente. Verdade. Amém. Amém. É o mesmo Espírito.
como diz, aumentou, certas coisas vai se aumentando, porque, igual a irmã falou, parou de ensinar, então vai aumentando mais o erro, né? Mas, mas a escolha é a mesma. Se escolheu servir a Deus hoje, do mesmo jeito que eles escolheram no passado. Enfrentou o mundo naquela era, nós também enfrentaremos o mundo. Não tem conversa não, né? Amém? Vamos então agradecer ao Senhor, irmão, por mais um dia. Sabendo, os irmãos, que quinta-feira